denunciar esses atos de racismo e violência e exigir que tais manifestações de desrespeito à dignidade humana tenham fim. Durante mesmo os 4 séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando às vezes ele mesmo a sua origem racial. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração. Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta, como se reconhecendo homens, como se reconhecendo pessoas que realmente devem lutar por melhores condições de vida, porque merecem essas melhores condições de vida, na medida em que fazem parte dessa sociedade. Se você é ser negro, você é de classe. O termo quilombo, ele vem do quimbundo, que é uma língua falada em Angola, que significa campo de guerra. Então, o quilombo, ele foi uma organização negra africana aqui na América no período da escravidão, que foi do século XVI até o século XIX, e foi a forma de muitos africanos escravizados conseguirem escapar daquele sistema opressor, aquele sistema assassino que foi a escravidão. A Beatriz do Nascimento, ela traz essas referências da África Central para o Brasil, fala muito sobre o Quilombo dos Palmares, e ela entende o movimento negro e tudo que as pessoas negras fazem como um quilombo. A definição de quilombo vem do século XVI, feita pelos escravocratas, e dizia que quilombo é a reunião de 5 ou mais pessoas. Então, ela entende que tudo que nós fazemos coletivamente é quilombo. Inclusive o samba, o candomblé, as organizações do movimento negro. Então, isso se passa também, hoje, no século XXI, pelos grupos de rima, né? As batalhas de rima, o samba rock, entre outras áreas. Então, ela entende quilombo isso, a união negra, e o objetivo não é só a questão da diversão, né? É importante dizer que houve um projeto dos racistas de acabar com a população negra. Era um projeto, isso foi gestado no final do século XIX, de que os negros deveriam desaparecer do Brasil, porque eles entendiam que as pessoas negras elas eram um entrave para o desenvolvimento do Brasil, assim como os povos indígenas também. Então, houve todo um processo, uma política de trazer imigrantes europeus para que, ao longo do tempo, ao longo das gerações, essa população se miscigenasse com a população que estava aqui. Não era permitido entrar mais nenhum africano, seja do continente ou afro-americano aqui da América. O objetivo era fechar as fronteiras e, com o tempo, no máximo em 100 anos, dentro dessa política, não haveriam mais negros no Brasil. Então, tudo que nós fazemos, tudo é resistência, porque o projeto foi a nossa destruição. Inicialmente, usar a força de trabalho da nossa gente até a exaustão, e essas pessoas serem mortas e posteriormente substituídas por novas pessoas vindas do continente africano, e posteriormente a substituição dessa população com o objetivo de exterminá-la. Todo mundo com a mão pro alto aí, caralho! Vem! Você tem duas opções. Ou você vai escolher, vai morrer ou vai matar! Você tem duas opções pra você escolher! Vem! Vou matar ele, caralho! Isso é caralho! Pensar em quilombo é pensar na coletividade e forma de organização social independente da branquitude.
O que me preocupa muito é associar sempre quilombo com uma ideia de ser antirracista, de ter uma oposição a toda a violência que a gente sofre enquanto povo negro. E o quilombo da Beatriz é muito mais do que isso. É possibilidade de vivência comunitária. Mesmo que não tivesse racismo, que não tivesse a violência que a gente sofreu, se não tivesse tido escravidão, o quilombo existiria. Então, acho que essa perspectiva que tem que ser resgatada do que é quilombo. O quilombo é isso, é pretos unidos. Pretos vivendo a sua negritude, independente de qualquer outra coisa. E a Beatriz fala no filme, no Ori, ela traz que essa experiência do ser, tanto do sofrimento quanto da própria negritude, ela é exercida através do corpo. Ela fala no filme que a experiência do ser está no corpo, por isso que existe a dança, e a dança é sagrada dentro das religiões afro-brasileiras. Então eu acredito que trazer tanto o samba rock quanto as batalhas de rima é expressar essa negritude, esse quilombo, a partir do corpo. A investigação sobre o quilombo se baseia e parte da questão do poder. Por mais que um sistema social domine, é possível que se crie aí dentro um sistema diferencial. E é isso que o quilombo é. Só que não é um estado de poder no sentido que a gente entende, poder político, poder de dominação, porque ele não tem essa perspectiva. Cada indivíduo é o poder, cada indivíduo é o quilombo. Então é importante levantar a África como a verdadeira Atlântida do nosso mito. Para nós, do Ocidente, a África é um continente enterrado. É um continente que a gente não conhece muito. É um saber congelado. É um povo que está congelado nas nossas relações, nas nossas comunicações, no nosso inconsciente, no quem eles são. Daí a pergunta do negro nesse processo relacionado com o quilombo. Quem é quilombo? O que é o quilombo hoje? Salve, salve família, eu sou Bob 13, fundador, organizador e apresentador da Batalha da Aldeia. Hoje é a maior roda cultural de batalha de MCs da internet brasileira. Esse movimento nasceu há 7 anos atrás aqui nessa praça, localizada na cidade de Barueri, zona oeste de São Paulo. Tudo nasceu porque eu vim do interior de São Paulo, queria fazer novos amigos, queria encontrar pessoas que gostavam da mesma coisa que eu e poder fazer rima, sabe? E foi uma parada muito genuína, muito simples, onde eu e o Giovanni, com um caderninho e uma caneta na mão, saímos abordando todas as pessoas que se encontravam aqui, perguntando se elas sabiam rimar. E ali naquela primeira edição, em 2016, a gente conseguiu juntar 6 artistas, né, para brincar de fazer freestyle. E ali nasceu a primeira edição da Batalha da Aldeia, tinha pouquíssimas pessoas, mas hoje, semanalmente, aqui nessa praça, toda segunda-feira, cerca de 1.000 a 2.000 pessoas colam para poder desfrutar do hip hop, da cultura hip hop, da cultura das batalhas de MCs e fazer a parada acontecer da melhor forma possível. Eu acredito que a importância do nosso movimento cultural para dar continuidade na resistência da cultura preta é dar oportunidade, seja o público que vem para assistir ter o seu direito democrático de votar naquela rima que foi mais impactante na ideologia, tá ligado? Ou também, mano, os MCs que estão ali, mano, levantando a bandeira, mano, da resistência, sempre em suas rimas, tá ligado, mano? Eu acho que isso é muito importante. E a organização também, mano, fazer tudo acontecer. Então, é essa tríplice entre público, MC e organização que faz a parada acontecer em forma de resistência na continuidade dessa cultura, mano. A gente vê hoje, mano, que as batalhas de rima tá todo mundo junto e misturado. As primeiras gerações da Batalha da Aldeia, os MCs de mais sucesso foram brancos, tá ligado, mano? E isso, dentro de uma cultura preta, mano, ficava com um ponto de interrogação. Eu tinha um porquê isso acontecer, tá ligado, mano? Eu falava, pô, mano, a cultura é preta, mano, mas a gente tá num país que, tipo, é majoritariamente preto, mano. Por que que só os brancos estão explodindo nas redes sociais, estão tendo reconhecimento, tá ligado? Isso nos primeiros anos. E eu vejo, mano, que isso tá acontecendo de uma forma muito forte e eu tô muito feliz por isso, porque a gente vê que hoje os melhores do Brasil são pretos, tá ligado, mano? São os caras que realmente com um trabalho dedicado e, tipo, constante, conseguiram o seu destaque, tá ligado?
tem a favela como perspectiva do que é o quilombo, do ideal de quilombo, de organização, de estar junto, de fazer luta por buscar garantia de direitos. Só que aí a gente vive no meio desse caminho todo um processo crescente do sistema capitalista e de cada vez mais de individualização. Então você tem a perspectiva comunitária de estar junto, de somos nós, de juntos somos mais fortes, por mais que a gente replique isso nos status das redes sociais, entre isso concretamente acontecendo, como já aconteceu. E hoje, não digo que não aconteça, mas o movimento de aquilombamento é justamente de resgatar esse processo de organização. Eu digo assim, cada favela é um mundo à parte, é um espaço à parte, com uma história à parte, organizações internas que vão se dando. O processo de individualização, por exemplo, para o nosso trabalho, é cada vez mais desafiador para juntar o povo para fazer algumas lutas ou para algumas demandas. Quando dá enchente na favela, tá todo mundo junto, porque tem que todo mundo subir as coisas. Quando acontece incêndio, já pode ser várias vezes. Por incêndio e por enchente. Então todo mundo se junta, que tem que, senão essa porra vai matar todo mundo, vai destruir a vida de todo mundo. É o espaço que sobrou pro pobre e pro preto morar, é a beira do córrego, é o morro, é o pedaço de terra que não era valorizado. O processo de matança também se dá quando você nega direitos. Então até hoje a gente ainda luta por... A gente fala nos quilombos históricos, né, da demarcação. Então, a Beatriz do Nascimento, ela fazia parte dessas organizações negras que estavam pensando, juntamente com os quilombolas urbanos e os quilombolas do campo, estratégias de superação de desafios. E durante muito tempo, o quilombo era algo invisível. E até hoje tem gente que não acredita que existem quilombos no Brasil, né? Então, é importante também dizer que hoje, faz já um dia que a Beatriz do Nascimento foi considerada a heroína da pátria. Então, ela está com o seu nome registrado no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. E isso mostra a importância dela, o trabalho fantástico que ela produziu nos anos 70, 80, e isso vai continuar sendo levado para as próximas gerações, porque as reflexões que ela fez foi fundamental num período de retomada da liberdade. Só que eu acredito que consciência é quando a gente assume o nosso conflito. E assumir o nosso conflito é assumir todas essas dores, e consciência negra é a gente nunca jogar esse ódio contra a gente mesmo. A história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas, e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão, e principalmente com relação ao quilombo. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser.